Seria importante por quê? Porque atualmente nós já sabemos que até 60% das pessoas infectadas com o novo coronavírus não apresenta sintoma nenhum. Não apresenta tosse, febre, não apresenta dor de garganta, não apresenta falta de ar. Por isso essas pessoas não procuram atendimento médico, não são orientadas e continuam com a sua rotina normalmente. Assim elas acabam infectando outras pessoas. Se nós conseguíssemos realizar os testes na maior parte da população, nós conseguiríamos saber quem são essas pessoas, isolá-las, assim elas deixariam de transmitir a doença e também nós teríamos como saber mais fidedignamente qual é a taxa de letalidade dessa doença. Para a produção desses testes é necessário um material importado que está em falta no mundo inteiro. Então, não é apenas o Brasil que está sofrendo com a escassez dos testes do novo coronavírus. Também temos uma dificuldade na fila de análise dos testes que já foram coletados. Por isso, eles podem demorar alguns dias. Como é um exame que está em falta no mercado, podemos ter alguma dificuldade com isso. Mas estamos aguardando novidades em relação a isso, para que com o pedido médico, a maior parte da população consiga fazer esse exame. Por enquanto, ele está sendo um pouco mais reservado para as pessoas com mais gravidade ou que estejam internadas. Mas esperamos que em breve a maior parte das pessoas consiga fazê-lo. E o que fazer então quando o paciente começa a apresentar sintomas, tosse, febre, dor de garganta, para que ele não transmita para os demais familiares que moram na mesma casa? O ideal é que esse paciente fique o mais isolado possível dos demais familiares. Então ele deve dormir em um quarto separado, sempre com as janelas abertas, um ambiente bem arejado, utilizando um banheiro também separado. Caso isso não seja possível, se existir apenas um banheiro para todos os componentes da família, então ele deve ser o último a utilizar esse banheiro. E sempre antes de sair, ele deve higienizar vaso sanitário, torneiras, a pia, assim diminuindo a possibilidade de transmissão para os demais familiares. É importante também que esse paciente com sintomas, sempre que for trocar roupas de cama ou as próprias vestes, coloque essas roupas dentro de uma sacola plástica, tá? Coloque na parte de fora da porta. Algum familiar vai levar isso para lavar e tomando, claro, todos os devidos cuidados, com a higiene das mãos. Depois de lavar, ele vai higienizar as próprias mãos. Caso o paciente precise sair do quarto, ficar no mesmo ambiente que os demais familiares, é importante que ele esteja utilizando a máscara cirúrgica, tá? Os demais familiares sem sintomas podem utilizar a máscara de tecido, aquela máscara caseira. É super importante também que ele mantenha uma dieta saudável, tá? Hidratando bem, tomando muita água. E caso venha apresentar algum sintoma de gravidade, como muito cansaço, falta de ar ou uma febre que não passa, aí sim é importante que ele procure atendimento médico. Quanto aos medicamentos e as vacinas contra o novo coronavírus, qual é a perspectiva? Nesse momento, todos os cientistas do mundo todo, do Brasil inclusive, estão se empenhando muito para encontrar essa resposta. O desenvolvimento da vacina precisa passar por alguns protocolos, alguns estudos, mas eles já estão em andamento, até que possamos ter uma resposta e essa vacina possa ser segura, eficaz, para ser aplicada em seres humanos. Quanto aos medicamentos, ainda não temos nenhum medicamento específico para o tratamento do novo coronavírus. O que existem são medicamentos que já eram utilizados para o tratamento de outras doenças, já eram disponíveis no mercado e que estão sendo testados para que possamos saber se eles são eficazes para o tratamento do novo coronavírus. Mas, por enquanto, ainda não temos uma comprovação.
Por isso é super importante que a população não use medicamentos por conta própria. Isso pode ser mais prejudicial à saúde. Recentemente, a Prefeitura de Curitiba tornou obrigatório o uso de máscaras para toda a população, mesmo aqueles que não tenham sintomas ou que não pertençam ao grupo de risco, deverão utilizar as máscaras sempre que forem frequentar ambientes como supermercados, farmácias, o transporte público ou táxis. Assim, nós tentamos evitar a transmissão do vírus de pessoas que estejam infectadas e que não estejam apresentando sintomas. Para isso, o melhor é a utilização da máscara caseira. Assim, nós deixamos aquelas máscaras hospitalares, as máscaras cirúrgicas, para os profissionais da saúde, porque elas estão em falta. Para a confecção da máscara caseira, nós podemos utilizar os tecidos de algodão ou o TNT. Precisamos pelo menos de 2 camadas de tecido e essa máscara precisa ficar muito bem aderida no rosto, tampando muito bem o nariz e a boca. Essa máscara não deve ficar pendurada quando a gente for conversar, ela não deve ser manipulada, então precisamos lavar muito bem as mãos antes de colocá-la, ajustá-la no nosso rosto para que ela faça uma cobertura completa. E após a colocação da máscara, não devemos mais manipulá-la, apenas no momento de retirar. Quando formos retirar, sempre pegar ou pelo nozinho aqui atrás ou pelo elástico aqui na orelha e colocar dentro de um saco plástico para depois higienizá-la em casa. Essa máscara só pode ser utilizada pelo período de 2 horas. Então, se precisarmos permanecer mais tempo fora de casa, precisamos levar mais de uma máscara dentro da nossa bolsa. Quando chegar em casa, para a higienização, podemos deixá-la de molho, com uma solução de água, com água sanitária, e depois esfregá-la com água e sabão, lavando muito bem, enxaguando muito bem. Quando estiver seca, podemos passar um ferro quente, assim deixamos ela completamente higienizada e guardamos depois num saco plástico limpo. Sempre lembrar que as pessoas, os profissionais da saúde ou as pessoas que estiverem com sintomas deverão utilizar as máscaras hospitalares. Então, as máscaras caseiras são apenas para quem não estiver com sintomas e quem não trabalha na área da saúde. Essa população deve ficar, sim, mais isolada. É um grupo que tende a desenvolver uma forma mais grave dessa doença e que precisa diminuir todas as chances de exposição possíveis. Então, evitar contato com amigos, com familiares que não morem na mesma casa, evitar ir em farmácia, em supermercado, sempre que possível pedir que outra pessoa faça essas compras por ela. Também tomar cuidado com o uso de medicamentos contínuos, não deve ser interrompido. Então, sempre conversar com o seu médico antes que termine a sua prescrição. Hoje em dia, inclusive, nós temos a possibilidade de consultas de telemedicina, caso a pessoa não se sinta confortável em sair de casa, ela pode conversar com o seu médico ou então ir até o consultório dele, mas evitar pronto-socorro de hospital, né? Evitar postos de saúde, a UPA, se não for extremamente necessário. Claro, se ela estiver desenvolvendo sintomas de gravidade, né, como falta de ar, febre alta, aí sim, é uma indicação que ela procure o atendimento médico de urgência. Se não, sempre tentar conversar com o seu médico, né, que já fazia o acompanhamento anterior. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer apenas algumas considerações em relação a esse momento que nós estamos vivendo, de distanciamento social. Para muitas pessoas tem sido um momento extremamente difícil, principalmente por precisar ficar longe da família, dos amigos, momento de incerteza. Mas esse período vai passar, nós não temos uma data ainda, nós não temos como saber quando isso vai terminar, porém é necessário
É necessário que a gente passe por isso. É uma medida eficaz no combate do novo coronavírus. Então, este isolamento, esse distanciamento precisa ser feito. Quanto às crianças, né, que não podem frequentar a escola no momento, precisamos tomar um cuidado redobrado em relação a acidentes domésticos, cuidado com o alcance das crianças em relação a produtos químicos, produtos de limpeza, cabos de panela, fogões, e também com os adultos que agora podem precisar fazer algum conserto, né, mexer com algum aparelho elétrico, algum trabalho em altura, tudo isso pode ser muito perigoso. Em relação a dúvidas, a sintomas, algo que não tenha sido esclarecido nesses vídeos, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe. Nós estamos disponíveis 7 dias por semana pelo telefone 3121 7100. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.